Estamos começando a nossa aula aberta da UEL, falando um pouquinho sobre o preparatório, o que essa prova exige da gente, como os conteúdos vão aparecer, entender um pouco sobre essa prova. A gente vai olhar ali como as questões de arte estão aparecendo e por que elas estão aparecendo dessa forma. Hoje a gente vai falar um pouco também sobre as mudanças no vestibular 2025, entender um pouco o porquê dessas mudanças, né? A UEL acabou deixando a tão tradicional segunda fase e fazendo agora um vestibular de 2 dias. A importância da gente entender a história da arte ali com uma narrativa que, além, né, do conteúdo ali exigido pela prova, vai trazer muito repertório, sabe? Vai ajudar a gente a ter senso crítico, analisar, construir, refletir sobre as questões da prova. A gente sabe que é uma prova muito voltada às humanas, sociais, por exemplo, sociologia é um conteúdo obrigatório para todos os cursos. A gente sabe ali também que é uma prova que vai envolver uma certa reflexão, é uma prova que vai envolver uma certa noção de mundo mais social, mais abrangente. Então é interessante a gente olhar para a história da arte como mais um ponto para a gente trazer toda essa criticidade, tá? E hoje, além de entender um pouco dessa prova, a gente vai entender como esses conteúdos são divididos, como esses conteúdos aparecem e, ao mesmo tempo, como eles vão dialogando entre si. Por mais que a gente vai ver lá os conteúdos de arte, a gente vai olhar aqui, né? Eu vou compartilhar com vocês as informações do manual do candidato, mas entender que esses conteúdos vão aparecer divididos, né, em 3 momentos, ali em períodos, inclusive, né, toda a narrativa histórica, mas como eles dialogam nas questões, como vai mesclar a questão da cultura indígena no período colonial com essa decolonização cultural, da reapropriação de povos, entender como a UEL está fazendo isso e buscando, como eu já falei, essa reflexão por parte de nós, ali fazendo a prova, tá? Então, vamos começar, né, e pensando nesse ponto, o porquê a gente faz essas aulas, o porquê ter essa dinâmica, o porquê focar em história da arte, é o grande diferencial, tá? É o grande diferencial. Eu dou aula em cursinhos pré-vestibular tem 15 anos, já faz bastante tempo, eu presto vestibular, eu faço as provas, as que eu não consigo fazer, eu acompanho, eu vou lá resolver os exercícios, e tendo essa percepção que o vestibular vem mudando, que o vestibular está se tornando mais crítico, até como eu falo com os meus alunos, ele está mais ácido, sabe? Ele vem buscando ali para a gente, exigindo, né, algumas reflexões sobre o meio, sobre o espaço, sobre as questões muito modernas, as questões palpáveis, o que a gente está vivendo. Ele está indo além de perguntas óbvias e conteudistas, por exemplo, quais são as capitanias hereditárias? Ele quer saber da gente por que ocorreram as capitanias hereditárias. Qual que é o resultado no processo colonial da segregação racial no Brasil? Sabe? Ele está buscando um além, um recontar a história, uma nova percepção. E agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente olhando um pouquinho, conversando, né, sobre essas mudanças que a gente está percebendo no vestibular, acompanhando esse edital, né, o manual do candidato. Eu vou deixar disponível o link do manual do candidato. É importante a gente consultar manual do candidato, tá, pessoal? Ali vão ter informações necessárias sobre o tipo da caneta que eu tenho que levar, acessórios que eu posso, não posso utilizar. Parece muito bobo, parece muito básico, mas assim, é o que eu falei, 15 anos já dando aula em pré-vestibular, eu já vi de tudo, sabe? Eu já vi aluno não poder entrar, fazer uma prova porque estava com uma caneta que não é a permitida pelo edital, a biquezinha, né? A biquezinha preta ou azul, no caso da UEL, transparente, tranquilo. Então, uma atenção para essas informações que aparecem ali, né, sobre o que a gente tem que se portar, em algumas exigências no dia da prova, é muito importante. Mas o nosso foco aqui é bater nas questões relacionadas a esse vestibular e como ele vem aparecendo. Se a gente olhar e pegar o início do edital, ele já vai estar trazendo essa resolução da mudança. Deixamos de ser uma segunda fase, que sempre foi muito tradicional, quem presta a UEL há mais tempo já sabe disso, né? E passou a ser 2 dias seguidos, 17 e 18 de novembro, dividindo ali entre questões, primeiro dia 60 questões, entre todas as disciplinas, e o segundo dia trazendo ali algumas discursivas, né? De acordo com a área, ver as prioritárias e as obrigatórias, dá uma olhada no manual do candidato, veja seu curso. Como eu falei, sociologia é obrigatória para todas, mas veja quais as questões ali que vão ser prioritárias
para o seu curso, quais os conteúdos, né, são prioritários ali para o seu curso, é bem importante a gente ter essa dimensão, e tá tudo no manual do candidato, né, e pensar o porquê também dessa mudança, o porquê de trazer esse vestibular em dias mais próximos, como a gente está vendo aí na tela, ele vai trazer todas as informações, tudo que vai aparecer a UEL, diferente de outros vestibulares, ela não faz, como eu posso dizer, surpresa, pegadinha para a gente, né, ela deixa muito bem claro o que vai aparecer, ela dá até as referências bibliográficas dos conteúdos, e é bem importante a gente olhar para isso, e ter já essa dimensão, vão ser 2 dias de prova, para algumas pessoas pode ser um pouco mais cansativo, para outras é melhor, né, porque não tem aquela ansiedade de esperar para ver se foi para uma segunda fase, para fazer a segunda fase, então são pontos ali também, entender por que os vestibulares estão criando mudanças, estão trazendo algumas dessas alternâncias ali, né, no objetivo talvez de facilitar ou de trazer uma aproximação maior, né, ainda mais a UEL, que a gente sabe que só tem em Londrina o vestibular, então esse distanciamento ali faz parte, né, das pessoas viajarem, fazer a prova. Dentro de arte, que é o que a gente vai falar e vai bater muito no aulão no dia 28, é importante a gente pensar mais uma vez, é muito conteúdo, é bastante coisa, mas a gente pode olhar isso de forma prática, inteligente, questionadora, sabe, interpretativa, esse é o ponto. E perceber como que isso aparece na UEL, como essas questões de arte vão aparecer. Tem as clássicas, que são as conteudistas, né, que a gente vai ver algumas, inclusive, que vai colocar a obra de arte e logo abaixo colocar, com base na imagem, nos seus conhecimentos sobre o período, responda a questão abaixo. São as questões que a gente já está mais habituado, são as questões mais clássicas da prova, mas ela está vindo muito forte com questões interpretativas, com questões híbridas, para você relacionar períodos e refletir sobre aquilo, ou que tem uma base social forte, também alguma crítica muito forte, é legal a gente pensar nesse ponto. É uma característica, trazer o contemporâneo. E de todos os períodos da arte, a gente parar e pensar, bem um dos mais difíceis, sabe, da gente analisar, da gente compreender, por conta do distanciamento, talvez, com a realidade, por conta do distanciamento com aquela estética clássica, realista, que a gente está tão acostumado, sabe? Olhar para isso, olhar como a gente pode chegar a um bom resultado nessas questões é fundamental. E mais uma vez, né, pensando, 15 anos de cursinho, 15 anos dando aula de História da Arte, dando aula de repertório para redação também. A maioria dos meus alunos são alunos de cursos de ampla concorrência, como medicina, por exemplo, e a gente vem aí nessa necessidade de ter um diferencial, né? A gente não tem que dourar a pílula aqui, a gente sabe que vestibular é difícil, a gente sabe que nota de corte sobe todo ano, que concorrência está sempre cada vez mais, sabe, cada vez mais gente buscando por aquilo, a exigência das provas cada vez maior, sobretudo na área de humanas, as exigências por pessoas críticas, questionadoras, que analisem o mundo. Então, essa história da arte vem além de um conteúdo que é exigido na prova como um grande diferencial, né? Como eu comentei com vocês. E essa percepção vem comigo desde a graduação. Muitas pessoas não me conhecem, né? Minha graduação em artes plásticas, pela Unesp de Bauru, eu sou de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, e eu faço mestrado na USP, em São Paulo, em recepção estética de museus. E além de dar aula, eu também estudo, né, por conta da questão acadêmica e tudo mais, e a gente vai percebendo essa necessidade por ir além, por olhar por mais, por todo esse novo papel da arte, da sociedade, da cultura, como isso vem sendo revisto, reescrito, recontado. Estamos falando muito sobre papéis decoloniais na arte, na história. É interessante a gente olhar para eles, porque os vestibulares vêm cobrando eles. E uma dica, né, uma informação, inclusive, que eu dou para vocês, gente, vestibular é uma coisa muito vanguardista. Como assim vanguardista, Jana? Ele vai à frente, ele traz tendências, ele traz questões sociais que estão começando a ser discutidas no meio, no dia a dia, e o vestibular já está trazendo isso. Percebam as questões, não simplesmente na base do conteúdo, do certo ou errado. Por que essa questão está me cobrando meio ambiente? Por que essa questão está me cobrando questões raciais, o feminino, o indígena, sabe? Olha como isso está tangível e como a arte vai trazer essa percepção para a gente, ok? Como eu comentei, a gente vai olhar e entender o que a UEL quer da gente, até
separei aqui o slide, basicamente dando um negrito em algumas informações. Ela quer que a gente compreenda, né? Compreender vai além do entender. Ah, eu entendo determinada questão, eu entendo que uma pessoa não gosta de chocolate, mas é compreender, buscar os porquês. Qual que é o repertório, qual que é o fato social, qual que é o meio que aquele indivíduo está inserido para não gostar de chocolate. É buscar além do entender, sabe? Ela quer que a gente pense, ela quer que a gente entenda as funções sociais, ela quer que a gente perceba o contexto histórico onde a arte, onde a cultura está inserida, como o mundo se movimentou e como a arte refletiu, porque a arte é um reflexo, né, da sociedade em diferentes momentos históricos, como que o ser humano refletiu aquelas questões. Ela quer que a gente entenda as diferentes modalidades expressivas dentro da arte, porque a gente sabe que arte não é só uma pintura na parede ou uma bela escultura no canto de um museu. É um teatro, é um cinema, é a série que a gente assiste, a música que a gente ouve, é tudo ali que o ser humano faz além, né, da sua sobrevivência, do seu existir, é aquela busca por um prazer ou por uma expressão. É importante olhar por esse viés também, porque já começa a entrar para o moderno e para o contemporâneo, olhar para todas as dimensões distintas, históricos, sociais, as relações de patrimônio, as tradições, toda essa produção humana e como ela reverbera e o que ela influencia na gente até hoje. É muito interessante de se pensar as relações, né? Aquilo que eu falei, as questões híbridas, elas vão aparecer, vão dialogar conteúdos e a gente tendo essa base ampla, compreensiva do conteúdo, a gente consegue construir, consegue fazer essa sinapse entre eles, entender a lógica ali da pergunta, tá? Então é interessante ter esse pensamento e olhar que vai ser uma prova também, tá? Inclusive no edital que vai buscar ali por uma questão diversa a relação da cultura nacional. É uma prova que vem trabalhando muito aspecto de Brasil, outras também, tá? Não é só a UEL. Para quem presta mais de um vestibular, para quem está prestando outros estaduais, Enem também está percebendo. O recontar a história do Brasil vai vindo de uma maneira muito interessante, muito forte. Como eu falei, um papel decolonial, né, dentro do nosso processo cultural. E aí a gente vai dividir esse conteúdo em três, vamos dizer assim, três momentos, né? Não são três movimentos, não são três períodos, tá? Vou dizer três momentos, porque, por exemplo, desse primeiro momento, a UEL vai colocar para a gente o conteúdo que é clássico, que é aquela arte que estruturou a sociedade, que é aquela arte que criou padrões, estabeleceu culturas, determinou visões eurocentristas que nós temos no mundo até hoje, baseou, construiu a ideia do novo mundo, fomentou noções de capital e burguesia. Foi uma base pós uma antiguidade ali se perpetuando, que vai também trabalhar a antiguidade, também entra aqui, a gente tem arte pré-histórica, medieval, renascimento, neoclassicismo, né, romantismo, o barroco no colonial brasileiro também, as produções dos artistas viajantes que vinham para o Brasil, sobretudo os franceses, todas as ideias clássicas, como isso chega no Brasil, como isso vai repercutindo na produção, e a gente vai vendo, né, toda essa amálgama, essa mistura aí de uma produção que vai dialogando entre um realismo, que vai dialogando entre questões históricas, entre uma formação humana ou social, até pedagógica, né, da construção do indivíduo, do domínio público, questões religiosas, questões críticos sociais, aparece muito nesse primeiro momento. É aquela arte que a gente vê mais palpável, né, aquela estética que nos agrada um pouco mais, a gente vai entender, né, essas manifestações até o século XIX. E no Brasil, claro, vai haver esse recorte muito forte, como eu comentei com vocês, como esse período vai chegando no processo colonial, apagamentos etnográficos, etnocidas, né, que vai além de um genocídio, isso foi muito vivenciado e vem sendo discutido hoje. Eu apago culturas indígenas, eu apago cultura de povos africanos que forçadamente vieram para trabalho escravo no Brasil e reconstruo uma, né, superior a essa cultura eurocêntrica e, além do mais, diminuo a cultura desses povos com caráter, inclusive, preconceituoso. Como isso vem sendo revisto, tá? Como a prova está cobrando isso da gente de forma crítica, interpretativa, analítica, trazendo uma nova percepção do que é essa construção nesse período que a gente vai entender por colônia no Brasil. E aí a gente entra na arte moderna. A arte moderna, o que é a arte moderna?
A gente fica tão confuso às vezes, é aquela estética que incomoda um pouco, né, uma certa distorção, uma certa visão um pouco mais primitiva da realidade ou não, tá? A gente vai entendendo que essa arte moderna vai ser um reflexo, como eu falei, do mundo que a gente está inserido. Eu vou ter um ser humano ali no final do século XIX, migrando para o início do XX, surgindo fotografia, cinema, máquina a vapor, trem, tudo, o tear, as pessoas migrando para a cidade. A coisa vem mudando, a arte vai refletir isso, ela vai trazer o reflexo dessa mudança, ela vai acompanhar esse novo homem, né? E de uma forma muito crítica, isso que é interessante também, de uma forma que vai trazer um pouco mais de análise, um pouco mais de reflexão, que vai tentar fazer a gente entender como todos esses desdobramentos da modernidade, toda essa ciência, todo esse conhecimento que vem chegando, pode trazer uma nova percepção, sabe? Pode trazer uma nova questão ali de mundo. E isso, claro, vai estar dentro, fortemente estudado e falado, e também vai refletir as grandes guerras mundiais, toda essa divisão ideológica, todo esse fomento bélico que surge no mundo, como isso vai repercutir para novas potências mundiais. O moderno vai dialogando com isso. Como isso chega no Brasil, é interessante a gente pensar também, ter essa percepção que a arte moderna no Brasil vai começar a romper com esse colonialismo mental e cultural, né? O europeu é o correto, cultura europeia, essa tem que ser, essa é bonita, essa é o padrão, e a gente começa a ter uma visão um pouco mais antropofágica da nossa cultura, né? O Oswald de Andrade, ele vai trazendo aquela relação de eu consumir a cultura externa, porque nós somos um país muito miscigenado, muito sincrético, e de toda essa mistura a gente produzir a nossa, né? É essencial a gente ter essa percepção a nível de Brasil também, e olhar, como eu falei, para essa arte moderna como algo mais reflexivo, como algo mais crítico, algo mais próximo de nós, entender que ela vai começar a se desligar dessa questão de deuses, santos, Vênus, figuras míticas, né? A liberdade guiando o povo, um clássico do romantismo, Eugène Delacroix, aquela questão de eu ter uma deusa guiando a população francesa para a liberdade, aquela coisa idealizada. Isso cai na modernidade. Ela vai tornando as questões humanas muito mais nossas. Ela nos aproxima, né? A gente vê um Picasso com Guernica trazendo essa criticidade, essa ferocidade sobre os ataques humanos e como isso vai promover guerra. Até gosto muito dessa frase do Argan ali no seu livro Arte Moderna. A gente tem ele aqui, é inclusive um dos livros que a gente usa como base para a construção do repertório para a UEL, onde ele diz que a forma, a crise na forma, né, na forma estética, na construção visual, que é o que definiu a civilização ocidental, que definiu a burguesia, que definiu o capital, que definiu toda a noção eurocêntrica, né, dentro das produções culturais. Essa crise nessa forma que vem da cultura clássica, sobretudo greco-romano, o Renascimento reforça isso. Essa crise dessa forma é só um sinal da crise da civilização, é um sinal da crise da humanidade, como as coisas não estão mais fazendo tanto sentido quanto a gente achou que faria. Já começa a dialogar e trazer para o que vai vir ser o contemporâneo. E como eu falei, né, a nível de Brasil, a gente olhando esse novo lugar, sabe? Esse novo lugar que sempre existiu, esse novo lugar com toda essa cultura, com toda essa mescla, com todo esse folclore que também foi sendo alimentado por outras bases, toda a questão racial também é um recorte muito importante a gente olhar a nível de Brasil, como, né, ainda há uma negação muito forte em algumas formas de cultura e produção nacional, sobretudo de alguns grupos etnográficos, né, que mais sofrem preconceito no país, e como que o vestibular vai olhar isso, cobrar isso da gente, de novo, de forma crítica, tá? E do moderno, a gente migra para esse contemporâneo que cai bastante. Contemporâneo, a prova gosta, não é só o UEL, tá, gente? É uma tendência nos vestibulares, boa parte deles vem trazendo essas relações da arte contemporânea, trazendo esse
olhar novo, essa nova redescoberta do que é um passado, analisando textos antigos, fazendo releituras de obras antigas, recontando essa história. É importante a gente olhar para isso no contemporâneo também, porque ele é extremamente crítico, ele é conceitual, ele vai desfragmentar a forma, vai ser arte pela arte, que a gente costuma chamar. E o que não vai faltar no contemporâneo são movimentos artísticos, são centenas. É aquele momento, não vou dizer o agora, porque agora é o pós-moderno, mas é aquele momento onde a comunicação cresce, onde o mundo se torna dinâmico, onde as barreiras começam a se tornar menos distantes, onde eu tenho um mundo muito mais ligado à ótica do consumo, à ótica do ter, à ótica do poder, né? Chegando nesse mundo que a gente vive hoje e já trazendo questionamentos sobre isso. A gente vai estar inserido nesse contemporâneo, inclusive em períodos ditatoriais. Como que essa arte que foi reprimida, que foi censurada, vai se expressar? Como o uso de materiais diversos, refletindo esse mundo diverso, também vai se tornar presente para a gente. E como eu falo, o contemporâneo, ele perde a unidade, ele perde o padrão. Eu vou ter abertura para essa arte norte-americana, trazendo tendências, né, do American Way of Life, uma crítica em relação a isso também, né? O que a gente se tornou, o que a gente está buscando, uma crítica mais ácida ainda, né? A gente consome qualquer coisa. Estamos no momento do ter, não do ser. Formas de dialogar com produtos, com objetos, com a cultura de massa, isso tudo é muito presente no contemporâneo. A gente vai dar um destaque bem especial para ele no aulão, porque é bastante coisa, como eu falei, né? E essa linguagem visual, que muitas vezes causa essa confusão, porque ela não é prática, direta, objetiva. Eu não vou simplesmente olhar para uma forma geométrica num canto e conseguir criar, né, essa interpretação mais palpável, mais lógica e mais básica. É daí que vai me exigir o contexto, é daí que vai me exigir interpretação, criticidade, olhar para isso de uma forma mais distinta. É o que a prova está exigindo da gente. E olha lá alguns exemplos, né, para a gente ter uma noção como essa prova está aparecendo. Esses 2 exercícios são da prova do ano passado, 2024. A UEL, para quem não sabe, tá? Ela é uma prova temática. Cada ano ela tem um tema. E todas as questões, indiferente ao conteúdo, indiferente à matéria, de matemática à arte, todas as questões dialogam com aquele tema. O tema do ano passado foi criação. Tá? Então, tudo que estivesse ligado ou remetendo à noção, à ideia, ao conceito, à hipótese de criação, apareceu na prova, tá? Olha lá para a gente ver, como eu comentei com vocês, 2 questões ali que apareceram nessa prova do ano passado, uma mais conteudista, uma mais clássica, né, que a gente já está falando um pouco mais habituado, um pouco mais a cara da UEL, tradicional, e uma do tipo de uma questão que já vem aparecendo mais na atualidade, trazendo esse hibridismo nos temas, dialogando inclusive com sociologia, tá? É uma questão bem interessante, traz um recorte do texto da Aníbal Quijano, inclusive eu vou deixar o link desse texto aqui para vocês. É um artigo bem interessante de se ler. Ele fala muito, é um sociólogo peruano contemporâneo, ele fala muito sobre o processo decolonial, aquilo que eu já comentei, esse recontar uma história, sobretudo das Américas, né? No papel sempre foi vista no viés do colonizador. Agora a gente está trazendo esse recorte, tá? Olha como essas 2 questões são interessantes. A primeira, e foi a primeira da prova, inclusive, né? Traz a imagem, pede para a gente analisar, analisa a imagem mesmo, presta atenção, tá bom? Vão ter algumas que elas vêm sem legenda, é característico da UEL, elas são pequenas, elas são preto e branco. Se precisar, pega a prova, coloca bem próximo do rosto, mas não deixe de analisar os detalhes de uma imagem, é importantíssimo isso que eu estou dizendo para vocês, tá? E as informações da legenda, elas são fundamentais. Nada está na prova à toa, nada está na prova para dar volume, ok? A legenda é fundamental, ela traz informações que vão ser resolutivas para a gente na hora de assinalar a alternativa correta. E como eu comentei, né, vem ali a questão clássica, com base na imagem,
bagagem nos conhecimentos sobre Idade Média e Renascimento, assinale a alternativa correta. Olha lá, dentro do mesmo grupo, dentro da mesma relação da até a arte moderna, da arte clássica, a gente vai ter falando sobre Idade Média e Renascimento. Ele vai tentar entender se a gente compreende como esses dois momentos, como esses dois períodos históricos e culturais dialogaram ou também foram antagônicos, divergiram. A prova está trazendo essa pergunta com base conteudista. Olha lá as alternativas. Um dos traços do Renascimento diz respeito a aspectos como a sobriedade de tons e a falta de ilusão de tridimensionalidade em continuidade às representações pictóricas do medievo. Não, o Renascimento não continuou medieval, tá? Tá errado, ele se opôs ao medieval. B, no Renascimento, a ênfase das obras recai sobre a dimensão religiosa, em detrimento dos seres humanos, que são abordados de forma periférica, em continuidade à relação entre o divino e o humano na arte medieval. Falou a mesma coisa da alternativa A, só que com outras palavras. Não, começou legal. A ênfase ainda é religiosa, tá? A gente está falando de um período aí onde 3/4 da Europa ainda estavam na mão da igreja, a gente não tinha uma divisão tão forte, isso vai começar a se precarizar pós-reforma protestante, mas entender que o Renascimento ele vai dialogando ainda com esse aspecto religioso, que já foi muito forte no medieval. O que muda? Ele passa a ser antropocêntrico. Renascimento, né? Ele vai resgatar questões clássicas greco-romanas. Mas, enfim, a gente vai analisar essas questões de forma mais profunda no aulão. Eu quero aqui que a gente olhe para uma questão como essa e pense como a UEL está buscando, cobrando os conteúdos da gente. Olha a alternativa C. Embora os motivos religiosos tenham permanecido no Renascimento, há um maior realismo na representação quando comparada àquela produzida na Idade Média. Bonito, show, gostei, adorei. Bacana essa alternativa, parece legal, tá? Parece uma boa alternativa, podemos pensar nela ali como algo, né, gosto. Não tem firula, não tem nada assim que leve a gente a talvez uma reinterpretação fora, ela é bem objetiva, né? A questão ali que o motivo religioso permaneceu no Renascimento é uma questão conteudista, claro, mas tem mais realismo comparado, né, às questões medievais. Show! Vamos ver a D, só para a gente tirar ali da mente. Ao destacar artistas coetâneos, que é contemporâneos, como Giotto e Michelangelo, a arte emergente no Renascimento é decorrente de uma sociedade laica, nem hoje a sociedade é laica, aquela assim, né, cuja autoridade religiosa perdeu legitimidade. Olha lá a alternativa erradíssima, não é Enem, não é TRI, mas assim, chutou longe, tá? Ela está dando várias opções erradas ali, para te distanciar dessa alternativa D. De novo, a gente vai reforçar, analisar exercícios no aulão do dia 28, porque não basta eu ficar passando conteúdo e não saber como resolver esse conteúdo, não olhar para cada como vestibular tem as suas especificidades, a UEL tem a delas, hein? Para começar, o Giotto e o Michelangelo não eram contemporâneos. O Giotto morreu mais de 100 anos antes do Michelangelo nascer. A gente está falando de um cara que morreu em 1337 para outro que nasceu em 1445, 42, enfim. Então, assim, esse é um dos pontos que confunde, só por fato do Renascimento ser um período longo, longuíssimo, 300, 400, 500, sabe? As questões que vão abordar o Renascimento podem trazer isso para a gente, ainda mais falar da sociedade laica, pelo contrário, tá? É só olhar, pediu para a gente observar, né, a pintura, e onde falar que a religiosidade perdeu a legitimidade é uma grande mentira, né? Senão hoje o mundo não teria essa máxima cristã, o mundo ocidental, claro, toda essa potência cristã, ok? Olha aí, para a gente finalizar essa. Além da própria visualidade, é possível destacar que a arte renascentista sai das igrejas e de outras instituições religiosas. Ela sai, claro, mas aí, ó, como é o caso emblemático de A Criação de Adão, está escrito na legenda que está dentro da Capela Sistina, em Roma. Jana, não faço ideia de a Capela Sistina, Roma, nunca ouvi falar. Aí a gente precisa realmente voltar no conteúdo, tá? O vestibular é aquilo, ele não é a mãe da gente, ele é um pouco exigente, ele é um pouco chatinho, é um processo seletivo, ele vai filtrar
ali a galera pelos níveis de conhecimento, ok? Então perceba qual que é o seu nível de dificuldade num exercício conteudista como esse. E no caso, esse que a gente vê agora também é um exercício conteudista? É, mas ele envolve muita análise, ele envolve criticidade, ele envolve reinterpretação, é um exercício bem legal da gente analisar. Tem o ponto que o pessoal reclama muito, né? Toda a questão ligada às imagens serem pequenas e preto e branco, mas enfim, olha a legenda, na legenda, olhando bem, dando uma atenção para essa imagem, a gente consegue pegar os detalhes. É uma questão que vai falar sobre questões políticas, dominação de poder, né, essa legitimidade do povo brasileiro, recontar a história, ok? É uma questão bem interessante. A gente vai ter aqui uma imagem, né, uma releitura, uma readaptação. Um trabalho do Denilson Baniwa, é uma liderança indígena que também é artista plástico, tem trabalhos incríveis, vem aparecendo nos vestibulares, que não aparece só na UEL, apareceu na Unicamp, né, vestibular 2024 também, as releituras, o recontar essa história por base do que ele chama das atualizações traumáticas de Debré. O Debré veio para o Brasil com a missão artística francesa, contou essa história, construiu uma noção colonial por base de uma ótica europeia, essa figura desse indígena que o Debré trabalha, né, a ideia do caboclo, o índio catequizado, o índio que já está seguindo esse novo padrão. É interessante a gente olhar para isso e olhar que o Baniwa faz para a gente aqui nessas atualizações traumáticas, dentro dessa colagem digital 2020, a gente já vê que é dialogando com o contemporâneo, incluindo alguns elementos como um drone, o Planalto ali no fundo, alguns outros elementos ligados a celulares também, né, num primeiro plano, e ver como essa questão vai aparecer para a gente. Olha que massa, tá? A criação ou invenção do novo mundo, a partir do século XV, na esteira da colonização, criou um padrão de poder e de uma nova intersubjetividade mundial. Criou-se uma nova percepção, construiu-se uma nova dimensão com a colonização das Américas, ok? Com base na imagem e na noção de colonialidade, de poder e criação da modernidade de Aníbal Quijano, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Esse tipo de pergunta é muito comum na UEL, verdadeiro ou falso. Eu, Janaína, particularmente não gosto muito, tá? Eu sou muito das humanas, então essa coisa meio lógica, matemática, sabe? Mas são boas, são questões muito boas ao mesmo tempo, porque, por exemplo, se das 5 afirmativas eu tenho certeza de 2 ou 3, já me ajuda muito ali na ordem, né? Eu vou ver ali, poxa, mas não pode ser a C, porque eu tenho certeza absoluta, por exemplo, né, que a alternativa ou que essa percepção ligada, por exemplo, que vem apresentando na B, né, que a modernidade é fruto da ocupação da América, da criação do novo mundo, eu sei que isso é falso. Uma coisa construída, uma análise que estamos fazendo hoje, entender que as organizações de raça foram fortemente violentadas em todos os aspectos, tá? Mas vamos lá, vamos ver a questão. As alternativas, né, presentes nela. Olha, modernidade e racionalidade foram imaginadas pelos colonizadores como experiência e produto exclusivamente europeu, sim. Enquanto povos originários da América foram despojados de suas heranças intelectuais objetivadas, com certeza. Tudo que poderia estar ligado à cultura, à crença, à organização social, o que a gente poderia imaginar dos povos que aqui habitavam, meus amores, tipo, além de não ter sobrado nada, construiu-se, né, uma visão muito pejorativa, é o que a gente fala, esses etnocídios. O termo genocídio está muito em alta, mas o etnocídio vai além de destruir um grupo, um genus, ele destrói a cultura, tá? Essa alternativa A aqui é correta, a gente já sabe com verdadeiro aqui. Olha a B, né, que eu já dei spoiler que é falsa. A modernidade é fruto da ocupação da América e da criação do Novo Mundo, cujas regiões e povos passaram pelo desenvolvimento capitalista e suplementaram ideias de raça que antes organizavam essa vida social. Não, tá? Nós fomos o quintal do fomento capitalista, nós fomos a base da exploração desse fomento capitalista. Isso não chega aqui de uma forma própria, isso não valoriza as nossas produções, não valoriza o nosso povo. Tampouco essa relação, né, de suplementar raças era antes dessa organização social, não.
tá? A gente vê isso de forma não tá certo não, tá? Olha lá, a próxima, a distribuição racial do trabalho como fonte de produção de riquezas e de acumulação era prática social corrente entre os povos originários. Lógica essa desafiada pela noção de modernidade implantada pelos colonizadores. Pelo contrário, tá? A gente não vai ter grupos originários com visões capitais mercantilistas. Se eu tenho um tupiniquim, um tupinambá, eu vou lá, pego, são inimigos, né? O tupiniquim vai lá, pega o tupinambá, ele não escraviza, bota, tirar para o Brasil e produzir, ele vai lá e literalmente come o rapaz. Tá? A gente vai falar disso no aulão, bem legal. E entender que isso foi tudo alterado, toda essa cultura, todo status, toda essa vida desses grupos foi totalmente marginalizado, retirado e implantado um novo sistema. Então, pelo contrário, ok? Olha a próxima alternativa. O controle material dos territórios dominados pelos colonizadores deixou intocado o controle da cultura e da produção do conhecimento dos povos originários, o que propiciou a pujança, né, o exagero, a grandiosidade da modernidade ocidental. Mais uma grande mentira na nossa cara, tá? Não, os colonizadores não deixou nada de intocado a cultura dos povos que aqui existiam, tá, meus amores? Muito pelo contrário. O apagamento foi sistêmico, simbólico, gigante, degradante. Até hoje a gente vive isso, por isso que essas questões ligadas a territórios indígenas, a garimpo, a queimadas, né, toda essa falta de respeito em vários aspectos com os povos tradicionais vem aparecendo muito no vestibular. A última alternativa, olha lá, na composição, com o recurso da colagem, o artista contemporâneo utiliza a percepção sobre a noção de domínio por meio de dispositivos de poder, convertendo o viés estabelecido na relação entre colonizador e colonizado. Bacana, realmente, é uma colagem, está escrito, inclusive, né, na legenda, vamos ler legendas, tá? Ele atualizou a percepção sobre as nossas relações de domínio e quais são esses dispositivos de poder, como esses territórios, como esses grupos indígenas estão sendo cerceados também na atualidade. São drones, são queimadas, é o descaso do governo, como isso tudo vem dialogando, tá? Tá bem correta, então a gente cai aqui a alternativa A. Percebam que é uma questão que vai mesclar a sociologia, que vai querer que a gente conheça de alguma forma o texto do Quijano, vai trazer esse diálogo com as questões coloniais no Brasil e também a técnica, a interpretação, né, da releitura aqui do Baniwa. Olha lá agora uma questão dissertativa. Essa foi de uma segunda fase, como a gente falou, não vai ter segunda fase esse ano, 2 dias seguidos, mas, né, já tem, a gente já sabe das questões dissertativas, elas vão aparecer e analisar como elas vão aparecer. Mais uma vez, a gente vai dialogar diferentes períodos. Agora, a relação da arte moderna no Brasil, com Cândido Portinari, Sou Lavrador de Café, um trabalho incrível, lindíssimo, que está no acervo do MASP, em São Paulo, e do lado uma foto bem interessante, simbólica, né, uma narrativa bem pesada da característica do Brasil, uma foto do Kaiser, um rapaz jovem, nitidamente jovem, num trabalho extremamente complexo, trabalho braçal, ambas as figuras dialogam, né, no tema da imagem, mesmo tendo períodos distintos, uma é pintura, outra é foto. Olha como a UEL vem trazendo diferentes linguagens, esse hibridismo que eu comento com vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha na questão. Como eu comentei, essencial ver os detalhes, ver as informações. Portinari, Lavrador de Café, 34, olhos sobre tela, está no MASP. A outra é do Armínio Kaiser, um rapaz com a enxada, 1967, é uma fotografia, tem as dimensões, né, de onde isso foi tirado, no repertório ali do livro Ao Sabor do Café, fotografias de Armínio Kaiser, Londrina. Adora a UEL, porque a UEL é bairrista, né? A UEL valoriza a história do Paraná. Paraná, olha que nome lindo, movimento como do mar, né? Também um nome de origem tupi-guarani. Interessante a gente pensar nisso, ok? Olha a pergunta, que pergunta interessante, A e B, né? Acaba sendo bem habitual. Boa parte dos vestibulares que tem segunda fase ou questões discursivas trabalham A e B, tá? O universo do trabalho e seus agentes foram assunto de interesse de diversos artistas no decorrer da história da arte, inclusive do pintor paulista Cândido Portinari e do fotógrafo Armínio Kaiser, que registrou intensamente a partir da década de 1950 Londrina e região. Ele me trouxe informação.
tá? Nesse primeiro trecho, nesse primeiro parágrafo. Com base nas imagens, nos contextos históricos em que as obras foram produzidas e nos conhecimentos sobre leitura de imagem, responda os itens a seguir. O que é leitura de imagem? Olha para a imagem e presta atenção nela. O que tem nela? Quais são os elementos que compõem? O que eles são? Como que eu vou responder? Olha a pergunta. Aponte 3 similaridades formais entre a pintura Lavrador de Café e a fotografia O Rapaz e a Enxada. Similaridades formais. O que é uma similaridade formais? São coisas que dentro da forma da composição visual são iguais. Tá? Basicamente, né? Dentro de uma composição visual. O que a gente tem de igual? O que eu vejo aqui de igual? Vamos lá, olhando aqui, né? 2 computadores. Ambos são trabalhadores em contexto rural, já tenho uma. A enxada é um instrumento de trabalho, tenho 2. Eles estão em contato direto com a terra, já tenho 3, mas a gente pode um pouco mais. Ambos estão descalços, a vestimenta desses trabalhadores, né? Também é muito característica. A plantação de café, as posturas corporais, né? Parece que eles estão posando para esses artistas dentro das suas atividades cotidianas. Vamos lá. Por hora, tá vendo como dá para a gente olhar e não precisa ser tão distante, não precisa ser algo tão fora, é realmente parar, dar uma respirada, compreender o que a imagem está me trazendo. Olha B, identifique e discorra criticamente sobre um aspecto socioeconômico abordado nessas 2 obras. Como que a gente vai discorrer criticamente? O que a gente está percebendo aqui? Ambas as obras trabalham no universo do trabalho, né? Sobretudo o trabalho rural, as lavouras de café, a gente consegue perceber também algumas questões problemáticas sobre as condições de trabalho, onde essas figuras estão expostas. Mesmo a gente tendo intervalo de um pouco mais de 30 anos entre um trabalho e outro, ainda há essas condições degradantes de trabalho. O Portinari, ele faz um homem preto, é importante a gente salientar esse destaque para os pés e para as mãos agigantadas, enfatiza essa relação do trabalho braçal, manual, do trabalho árduo. Isso é uma construção capilarizada também, né, da cultura racial, o racismo estrutural no Brasil, para a gente pensar esse ponto também é uma análise crítica. As condições, né, como eu comentei, desses trabalhadores, como se evidenciou essas relações escravocratas, e na fotografia também, se a gente olhar bem para ela e problematizar ainda mais, é um menino jovem, né? Uma criança que poderia e deveria talvez estar na escola, está aqui como a gente, estudando, se desenvolvendo, mas ele já está enfrentando aí o universo árduo das lavouras de café, tá? Então são coisas para a gente pensar, isso que a prova quer, que a gente analise, critique, tenha essa percepção de mundo, mas como eu falei, a gente vai olhar para isso de uma forma mais profunda no aulão. Aqui eu quero que vocês entendam como essas questões aparecem, tá? No aulão a gente vai analisar, a gente vai pensar, vai comparar algumas questões desses diferentes contextos e períodos que a prova cobra. Olha essa daqui também, é mais uma questão discursiva, é mais uma questão de segunda fase, ela também vai trazer esse diálogo, ela também vai trazer esse hibridismo, por mais que o recorte seja contemporâneo, ela vai trazer temáticas de períodos clássicos, de toda uma relação de reprodução, de metalinguagem, é importante a gente pensar sobre isso. Olha a questão bacana. Essa é uma pintura de espessuras, aliás, de muitas dimensões da espessura. Compreender o corpo da pintura é também compreender a possível dor da pintura e não abdicar de sua sensualidade e de seus fantasmas. A espessura aqui compreende amplamente não apenas a materialidade, mas também a densidade simbólica do discurso pictórico. A obra de Adriana Varejão é o exercício de uma intrincada cartografia que vai da China a Ouro Preto, entre a imagem e um portulando e os signos da pintura do corpo e a história. Aí a gente vai olhar para esse texto, olhar para a pintura, né, daquela coisa, pintura, instalação, uma colagem, mais uma vez preto e branco, uma mistura de formas, muitas vezes pode confundir, mas vamos vir aqui nas informações abaixo, né, Adriana Varejão, artista carioca, brasileira, língua como padrão sinuoso, 1998, a gente já tem uma mistura de elementos, óleo sobre tela e alumínio, né, retirado do texto aí da Lilia Schwartz, vale muito a pena, né, historiadora, professora na USP, a doutora Lilia Schwartz, tem livros e textos incríveis, tá?
Fora a dica, olha a pergunta. Com base no texto, a característica da UEL. Com base no texto, nas imagens e nos conhecimentos sobre a arte brasileira na atualidade, particularmente a produção da artista Adriana Varejão, responda os itens a seguir. A. Cite e descreva duas características presentes na produção da referida artista que se relacionam com o campo da arte contemporânea. Que duas características a gente pode analisar que dialogam com a relação da arte contemporânea? O que ele está me perguntando aqui? Que só entendo as características da arte contemporânea e onde encontro elas no trabalho da Varejão. A gente pode perceber a linguagem híbrida, né? Ela usa pintura, mas ela usa outros materiais ali, a pintura faz parte do suporte, a relação também, como isso está participando desse espaço físico tridimensional, como se fosse uma pintura tridimensional, ela busca referências históricas, né? De Ouro Preto à China, a gente vai falar dessas relações sincréticas, as chinesices nas produções coloniais brasileiras, sim, elas chegaram, tá vendo como ela exige um certo conhecimento, por mais que seja uma questão de arte contemporânea, ela exige que a gente conheça e tenha esse repertório, ok? As referências históricas, como eu comentei, a formalidade, essa busca aí também, ligando ao barroco brasileiro, se a gente perceber, tem esses azulejos ali no fundo, né? Essa iconografia portuguesa, inclusive, essa coisa meio carnal, assim, essa língua, essa coisa se dissolvendo, chega até a ser grotesco, né? Ela traz a ideia muito comum ao contemporâneo, que é uma revisão histórica, né? Ela vai contrapondo a narrativa de quem foram os vencedores, os conquistadores, essa relação, uma paródia subversiva que a gente vê no trabalho dela, é bem interessante de pensar numa questão como essa, tá? E a gente está, de novo, analisando assim, por cima, porque olha lá, olha a B, como elas são bem habituais, o estilo das questões, ela vai pedir características também. As características são mais palpáveis, são mais visuais, mais interpretativas e analíticas, tá? Identifique 3 características que ligam a produção de Adriana Varejão ao barroco. O que ele quer que você faça aqui? Que você conheça barroco, e que você conheça arte contemporânea, que você entenda, né, compreenda o trabalho da Adriana Varejão. O que a gente tem aqui? A sobreposição de elementos, né, essa coisa tensa, esse contraste visual, isso é uma característica do barroco, o drama, aquela coisa dinâmica dos movimentos, né, causa até uma certa agonia, é característico ao barroco, ligando também, claro, aos azulejos barrocos portugueses, porque não essa organicidade da carne, o que a gente chama dessa linguagem híbrida, dessa linguagem polifônica, né? São vários estilos se cruzando. A gente consegue enxergar esses elementos presentes na composição. E aí a gente olha as questões e o conteúdo, tudo vai estar dentro dessa bibliografia, tá? Toda a base do nosso conteúdo, todo o aulão foi produzido, montado com base ali nas referências do manual do candidato. Eu tenho esses livros, uso eles também como repertório para montagem em todas as aulas. É importante a gente olhar para isso, o que essa prova quer. A gente analisou algumas questões, ok? No aulão, a gente vai falar um pouco também sobre as obras literárias que são exigidas, né? Dar uma pincelada, passar por elas, porque elas vão sim dialogar muito fortemente com todo o repertório em arte. A gente consegue construir uma ponte muito inteligente ali daquilo que a gente está consumindo, daquilo que a gente está olhando e como a gente vai responder essas questões. E aí, eu agradeço, né? Quem assistiu essa aula, agradeço que você tenha participado e olhe para isso com um pouco mais de atenção, que a gente tenha essa percepção que sim, os conteúdos em História da Arte são fundamentais, são necessários para a UEL, a forma com que eles aparecem exigem da gente conteudismo, exigem análise crítica, exigem interpretação, exigem repertório, exigem um pensar, tá? Muito acentuado, é o que destaca, é o diferencial, é o que vai levar a gente para aprovação, tá? Então, eu estou te convidando para o nosso aulão do dia 28, vai ser um projeto, vai ser um aulão bem legal, tá? A gente vai ali discutir, conversar, vocês vão trazer dúvidas, eu estou montando um material de apoio sensacional, trazendo ali mais uma base, mais um apoio para você na hora do estudo, para trazer esse nível de compreensão. Tem dúvida? Manda dúvida, pergunta, né? É realmente com esse objetivo da gente esclarecer, da gente ser muito objetivo e prático nos conteúdos, que eles tenham sentido para você, que eles sejam úteis e necessários na hora da prova. E para você fazer parte do aulão, é R$ 35,
tá? Valor simbólico, você pode assistir, isso vai ficar gravado quantas vezes quiser, o acesso vai ser seu e para você fazer o pagamento, se inscrever ali no aulão, o meu Pix está aparecendo aí na tela, o meu e-mail, janacortez@gmail.com. Eu te mando mensagem no WhatsApp, tá ali, me manda uma mensagem, me chama, a gente conversa. Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, gostaria de saber sobre o aulão, sobre o conteúdo, se é para você e tudo mais, manda uma mensagem que a gente troca uma ideia, tá bom? Obrigada por assistir essa aula, um beijo e até mais.